A paz do Senhor seja com todos que ouvirem esta palavra, esta profecia. De Deus Pai, e quero começar com a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou à igreja, para que a igreja seja edificada em nome do Pai e do Filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A paz seja com todos os ouvintes. Amém. Ezequiel, capítulo 1. O chamado de Ezequiel. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, de Abrirão, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Aleluias. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Visão dos querubins. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e brilhavam como a cor de cobre polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos às suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem. Do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi. Também tinha rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão de relâmpago.
visão das 4 rodas. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança e o seu aspecto e a sua obra. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. Os seus aros eram tão altos que faziam medo. Estas 4 tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se os seres viventes da terra. Elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se levavam e elevavam em frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas cabeças. Estavam as suas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada uma tinha outras 2 que lhe cobriam o corpo do outro lado. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o trépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. Via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a palavra de quem falava. Capítulo 2. A comissão do profeta. E disse-me: Filho do homem, te põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta.
instruções ao profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. O rolo do livro. Então viu, eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito, por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais.